Bom, prazer, meu nome é Felipe. Quarto episódio hoje, né? Quarto episódio. Não sei se já explicaram pra vocês, mandaram já o que a gente faz. Os projetos. Tive uma ideia. É só um bate-papo, na verdade. Não é uma entrevista, é mais um bate-papo. É um prazer estar aqui. Em nome da faculdade também. A gente tá muito feliz de estar aqui. Tá tentando fazer toda semana. A gente tá muito feliz mesmo. A Lu falou de você pra gente e ela tava tentando já. Ela já falou que era pra gente reservar essa semana já. É um prazer, de verdade mesmo. Já apresentaram todo mundo pra vocês aqui. Prazer é nosso também. E a gente tá aqui só pra bater um papo com vocês hoje. Vamos bater esse papo. Qual que vocês... Qual que é uma dúvida? O que vocês... Acho que a gente agradece pelo espaço e uma das primeiras perguntas que você começa é por que o direito e por que essa área em específico? Eu escolhi o direito. Tá. O que te incentivou a fazer o direito? Tá, vamos lá. Na verdade, hoje eu tenho 40 anos, há 20 anos atrás, eu tinha tudo, eu me orientei para fazer odonto. Na verdade, eu nunca quis fazer direito. Eu fui criado no ensino médio, tudo pensando em fazer odonto. E nesse interstício eu acabei entrando no setor público, comecei a trabalhar na área pública e na área pública comecei a ter contato com advogados, com lei, com normas e aquilo eu fui gostando, fui querendo aprender mais, querer conhecer mais e acabei entrando na faculdade de Direito em 2003. Mas a ideia não era advogado, a ideia era só fazer a faculdade de Direito, bacharelar e aproveitar de repente um concurso público, continuar na área pública e assim foi. Até 2010, eu me formo em 2009, cobro em 2010 ali, e vou prestar o exame da ordem só em 2016. 2016 eu presto o exame da ordem. Porque, falei, eu estou com bacharelado, vou conhecer um pouquinho, porque até então não tinha muita intenção de advogar mesmo. E aí, passo no exame da ordem e começo a advogar. No início, a gente acaba pegando todas as áreas, mas depois fui me especializando e optei pelo previdenciário sucessório. Mais ou menos isso. E por que o previdenciário sucessório? Eu acho que tem um pouco a ver com o que eu acho, tá? Eu acho que tem um pouco a ver com a vivência na área pública, porque o sucessório, o previdenciário, o que é? Você buscar o direito do segurado contra uma autarquia pública que é a autarquia previdenciária, que é o INSS. Então você acaba utilizando o conhecimento da área pública, né? Tem muitas questões, muitas peculiaridades que são semelhantes. E eu acabei gostando dessa área. Sucessório também. Eu acho que você mexe muito com a Fazenda Pública Estadual, TCMD, você acaba... E é uma área também, tanto como uma contra a outra, é uma área com muita demanda. Porque todo mundo precisa aposentar. Todo mundo precisa ter a morte, infelizmente, é um fato. Isso vai acontecer com qualquer um. Então, a gente acaba, toda a família vai ter que fazer inventário um dia. Então, é uma demanda que existe. E eu optei não simplesmente fazer de tudo, um pouco. Eu optei, vou ser especialista ou bom nisso, nessa área. E aí, esse é o motivo que eu acho que eu escolhi. Foi por acaso, assim, eu fui mirando, excluindo algumas áreas, né? Cheguei a fazer trabalhista, fiz um pouco de trabalhista, fiz um pouco de família, mas eu gostei muito, principalmente da área sucessória, é a área que eu mais gosto mesmo. Para você fazer a prova da OAB foi mais difícil do que ela já era, devido ao tempo que você demorou para ir fazer ela? Então, eu vou ser muito honesto, eu não achei tanta dificuldade assim. Eu fiz na primeira fase, eu simplesmente peguei e fui fazer a primeira fase. Não estudei, para não dizer que eu não estudei, eu dei uma lida no Estatuto da OAB, porque fazia muito tempo, eu dei uma lida nela. Fiz, atingi o número de questões na época, né? Se não me engano, não lembro se era 50 ou 60, atingi. E depois veio a segunda fase, aí sim, aí você tinha que optar por uma área específica. Optei pelo direito administrativo. Eu confesso que pouca gente ali no dia da prova ali fez também direito administrativo, todo mundo é trabalhista, e eu fiz também fazendo direito administrativo e passei. Mas estudei sim, eu acho que um mês para essa segunda fase, especificamente para direito administrativo.
Pessoa inteligente no outro nível. Não é uma questão. Não é uma questão de inteligência, não. É porque eu acabei vivendo essa área, então pra mim era mais fácil. A sua vivência te ajudou, né? O maior medo do estudante de direito é a OAB. Exato. Como eu não fui passar a responsabilidade de ter que passar. Não fui fazer a prova, tô bacharelado, o que vou fazer? Talvez seja isso. Exatamente. Né? Então, esse peso, esse monstro da OAB. Exatamente. Durante a minha graduação, realmente tinha esse peso e as pessoas, não, você tem que passar, porque literalmente, o direito é a única especialização que eu conheço, assim, que eu me lembro agora, que se você se forma termina bacharel, você não é nada. Se você tem uma faculdade, você tem uma graduação, mas você não pode exercer ela. E assim, eu não sou contra a prova da OAB não, tá? Eu sou a favor. Ela realmente faz uma peneira, porque no mercado a gente tem que ver muitas coisas ali complicadas. Então eu sou a favor da prova da OAB. Mas... Você não vai ficar quietinha. A Lucimara sempre perguntando. É porque daí surgem as dúvidas. Vou fazer uma pergunta pro senhor. Fica à vontade. Você achou alguma dificuldade na hora de fazer a faculdade, algo assim? Entrou com expectativa, saiu com outra? Sim. Isso sempre acontece. Você acha que quando você entra na faculdade, você imagina você no tribunal de júri. Exatamente. Você com aquela toga, gritando, protesto. Batendo na mesa. Isso. Porque o direito brasileiro, diferente do direito americano, né? O direito brasileiro é mais escrito. O direito americano é mais oral. Você acaba tendo essa oralidade maior. A gente acaba fazendo muito mais petições, muito mais. Você fica muito mais comunicando, dialogando no processo com petições. Você vai falar mesmo em audiência, ou às vezes, pontualmente, quando vai despachar com o juiz, em uma situação, mas assim, é bem diferente. Então, eu tinha essa imagem. E, diferente de você, eu perguntei se, acho que foi pra você, se você queria fazer criminal. Eu já entrei na faculdade não querendo fazer a área criminal. Isso eu sabia que eu não ia fazer. Mas eu falei, se eu fosse advogado, talvez eu queria fazer o direito administrativo e trabalhar na área pública, mas com servidor, defendendo o direito de servidor público. Mas aí acabei mudando. A área trabalhista eu gosto muito, mas depois da reforma trabalhista, se eu não me engano, em 2017, 2018, eu não lembro de cabeça, aí eu acabei, realmente ficou difícil advogar. Tem muitos profissionais que gostam, mas para mim, eu falei, com a reforma, eu já não achei mais interessante. Muita gente não gosta da área trabalhista, né? A gente até professor que fala da área trabalhista, ele já fala assim, mas isso não pode. Não, eu não gosto de trabalhista. O trabalhista não tá? Ele falou pra gente? Trabalhista é um bem necessário, mas ninguém gosta de trabalhar lá, porque o nosso regulamento trabalhista é muito complicado. Extenso, né? Isso é até surpresa de alguém que gosta. Mas na verdade, assim, o direito trabalhista ele é protecionista. Ele é voltado para proteger o trabalhador. Tanto é que tem um princípio, né? Em dúbio pro trabalhador. Na dúvida, em favor do trabalhador. Só que tem algumas questões que com a reforma dificultaram, mas causaram alguns prejuízos, talvez não seja nem prejuízo, algumas dificuldades para o trabalhador. Por exemplo, a questão da sucumbência. Por exemplo, antigamente o trabalhador entrava com a ação, se ele perdesse, ele era a parte mais fraca, então ele não teria que pagar, perdeu a ação. Então ele entrou querendo um direito, ele perdeu, ele não teria que, o ônus da sucumbência não recaía sobre ele, porque ele era a parte mais fraca, só contra o empregador. Com a reforma, se você entrar com uma ação e perder, o seu cliente vai ser onerado, ele pode ser onerado em uma sentença com a sucumbência. E isso pode trazer um prejuízo. Então, isso traz para o profissional de direito também um cuidado na hora de entrar com a ação muito maior. Porque você pode causar um prejuízo para o seu cliente. E depois, como é que você vai explicar isso para ele, que é o problema?
Esse excesso de proteção e esse excesso de cuidado que você tem que ter para aquela parte é que assusta muitos profissionais também. Sim. Mas isso não é só, isso é todo o processo, tá? É que no caso do trabalho, ele acaba sendo subjetivo, porque você acredita, de repente você pode realmente acreditar, ó, o seu cliente tem aquele direito. Porque no processo, como a gente trabalha, a nossa profissão não trabalha uma profissão de meio, né, de fim, no processo acabou o juiz decidindo que pelo contrário. E aí, o seu cliente ser condenado, e mesmo você tendo ciência, ó, você acreditava naquilo, você vai recuar, vai ter direito de jurisdição, recorrer, tudo bonitinho. Mas mesmo assim, causa um receio. Que você acredita que vai se terminar esse resultado. Exatamente, tem uma distância enorme. Então, mas isso também acontece no sucessório, para fazer um inventário. A pessoa, o cliente chega, não necessário. Se você não tomar os devidos cuidados, você pode causar um sério prejuízo para aquele cliente, tanto prejuízo de bens ou até mesmo o imposto que ele vai pagar. Acaba se tornando, se você não olhar com cuidado, ele acaba pagando um imposto muito acima do que realmente ele tem que pagar. E eu vejo isso muito em algumas situações. Por desconhecimento, às vezes nem por má fé, mas por desconhecimento mesmo. Um descuido, né? Um pequeno relance já dá um prejuízo enorme para o cliente e Exatamente. É assim, acaba sendo para o cliente, né? Que depois o cliente vai questionar porque você foi um mau profissional. E, gente, o direito é uma responsabilidade enorme, assim como a medicina. Se você errar, você não é simplesmente um erro, você está tirando ou subtraindo ou deteriorando um direito do seu cliente, e aquele direito não volta. Então, o risco, a responsabilidade que você vai tomar em cada petição, em cada situação é enorme. Isso prazo, você perdeu um prazo. Claro, você já deve ter ouvido de prazo, né? Alguém já deve falar com você, prazo é sagrado. Então, perder um prazo de defesa, um prazo de uma contestação, um prazo de uma réplica, meu Deus do céu, você acabou, não tem mais o que fazer. Aí o juiz, você teve a oportunidade, não apresentou, e depois não adianta mais. Aí o juiz não vai reconhecer, ele não vai reconhecer, até a outra parte já vai alegar quem teve estigo, não pode mais, não tem mais o que questionar sobre aquele mérito. Em relação a prazo, é o exemplo nosso do trânsito em julgado, que a gente teve uma apresentação esses dias, que é um prazo de 10 dias, mais ou menos. O quê? Para apresentar o advogado de defesa apresentar um recurso para tentar mudar. Depende do recurso. Se for apelação, sim. Depende do recurso. Se é agravo, não sei qual recurso. Cada recurso tem um prazo diferente? Na verdade, a maioria dos recursos tem um prazo comum. Tem um legal, acho que, se eu não me engano, a apelação são 10 dias. Recurso de apelação. Da sentença cabe a apelação. A apelação é o que eu mais ouço falar também. Mas aí no caso, era uma sentença? Sim. É uma apelação. Ou um embargo, depende do que for. Mas aí, embargos é mais para uma omissão ou alguma coisa que está obscuro ali na sentença. Você pede para o juiz esclarecer, explicar melhor o que é aquele embargo. O que é aquela sentença, perdão. Tem uma pergunta, você falou que antes de fazer direito você fazia odontologia? Não, eu cresci no ginásio, no colegial, com o sonho de fazer odontologia. Só que na hora H, ali, na hora de fazer o preenchimento no banco da faculdade, quando você vai fazer o vestibular, você vai escrever lá a matéria esquerda. Ali eu mudei, mas eu saí de casa para fazer odontologia. São áreas Vou fazer odontologia. Exato, não me pergunte. Foi o sinal de Sinal de vida. Vamos mudar aqui totalmente o curso da minha vida. Literalmente. E deu certo, né? Deu certo. Eu coloquei, hoje, se falar pra você, eu não me vejo como odonto. Eu sou um advogado, assim, é aquilo que eu amo fazer. É aquilo que eu gosto e não tenho outra, não me vejo em outra profissão. Às vezes, se tivesse persistido no sonho do odonto, seria muitas vezes talvez não seja, não fosse um bom profissional. Assim, hoje eu me realizo no direito. Eu adoro o que eu faço, gosto muito. Claro, toda profissão não é. Eu amo direito, não quer dizer que a profissão seja um mar de rosa. Tem muitos percalços, tem situações que você chega em casa, você não consegue desligar. Você fica
é outra coisa do direito também. A gente fica, às vezes você chega em casa, fechei a porta escola, foi embora, cheguei em casa. Às vezes aquele processo está na sua cabeça. Você está conversando com a família, o processo está na sua cabeça. Você está dormindo, você está lembrando, meu Deus, como é que eu vou achar uma saída para aquilo? Você está no celular, deixa eu pesquisar aqui, deixa eu ver aqui uma legislação aqui para ver se eu acho uma brecha, ou um recurso, ou uma saída para essa situação. Então, ao tempo todo, é difícil desligar. Eu não sei se é uma questão minha, ou se é do direito mesmo, mas eu tenho dificuldade de desligar, porque se eu tiver um problema, eu vou para casa, vou ficar lembrando desse problema, eu vou ficar tentando achar uma solução. Acho que é uma coisa natural, a gente pode dizer assim, porque o direito é imensa responsabilidade, né? Qualquer ação que você tomar, você pode tornar ter um resultado, levar a vida de uma pessoa que é uma pessoa, né? Desligar sobre isso, né? Assim. E assim, vocês já estão no primeiro ano? Isso, é segundo. Parabéns, é uma área muito boa, mas que exige estudo constante. É diferente de outra profissão, eu aprendi, vou trabalhar. Direito não, todo dia vendo jurisprudência, todo dia vendo, porque os nossos juristas mudam a legislação constantemente. Previdenciária, então, é portarias e portarias, decisões, uniformizações do INSS, que você tem que estar toda hora atualizado, se atualizando toda hora, analisando a legislação e a jurisprudência para poder falar, se não você peticiona alguma coisa que já está defasada, já não tem mais vigência. E aí você é o direito do seu cliente. Tá? O senhor recebe muitos casos diariamente? Depende, assim, o inventário ele tem uma média boa e a previdenciária é mais assim, relativa. Agora a área sucessória é boa, né? Vou falar bastante porque a gente está sempre em constante desenvolvimento, sempre querendo buscar maior número de clientes. Mas a área sucessória, sim, não tem o que reclamar, não. Se o senhor pudesse mudar, escolher uma outra parte do direito, qual que você escolheria? Outra parte? Pergunta difícil, nunca pensei nisso. Outra parte do direito. Se eu falar administrativo, vocês vão falar que é embora é uma área, mas talvez eu me enquadraria muito bem no tributário. É uma área que eu gosto, porque indiretamente, quando você vai mexer no inventário, você acaba utilizando algumas questões da área tributária, na hora de gerar um TCMD, post-transmissão causa maior situação. Na hora de você gerar esse post, você acaba tendo que ver o fato gerador, então você acaba utilizando algumas questões da área tributária. Eu acho que seria essa área. Essa parte de inventário é muito complicada, né? A gente teve aula de direito civil, onde ela explicava que um bebê que nasceu 10 segundos podia ter direito ao inventário. Porque ele respirou. Se ele respirou, ele tem direito, então ele é uma coisa muito complicada. Qualquer coisinha muda ali no inventário seu. Já chegou? Não, nesse nível não. Mas se chegar, aí tem que ter perícia, aí entra para uma outra área, porque na verdade você tem que descobrir realmente quem vai fazer isso, um profissional, um técnico, vai fazer esse reconhecimento se realmente aquele bebê ele existiu, tipo assim, ele respirou, ele teve vida, e aí ele passa a ter o direito sucessório, direito hereditário, né? Muitas coisas pequenininhas. 3 meses só por causa de 1 segundo da vida da criança. Olha, eu vou falar pra vocês, inventário, às vezes a gente tem a pessoa falece e ela às vezes não prepara, ela leva uma vida do jeito dela, cada um tem o direito de fazer. Só quando a gente pega para inventariar, quando você vai ver o caso, você vê que aquele indivíduo, que o autor da herança, que a gente chama, é um verdadeiro artista. Porque ele traz algumas coisas que, assim, ali aparece tanta coisa, parece que a família não desconhece. E aí não tem jeito, a gente tem que trazer as claras, explicar, não dá para fazer assim, por isso. E aí é onde causa um pouquinho de revolta ali, às vezes a gente tem que dar algumas notícias complexas, né, da família. A gente acaba tendo, como é que fala? Passando notícia do defunto, que o defunto era pra ter passado. Exatamente isso, que a gente acaba descobrindo. Às vezes tem coisas boas, por exemplo, às vezes aquele autor de herança, ele deixou um seguro que a família desconhecia.
quando a gente traz, a gente busca todos os bens, inclusive aqueles que são disponíveis. Ele faz algumas pesquisas para ver, porque às vezes a família desconhece. E às vezes tem alguns seguros de vida, que é aquele beneficiário, embora seguro de vida não entre em inventário. O seguro de vida ele é a parte, ele não é inventariado, é direto para o beneficiário. Mas a gente acaba saindo um pouquinho do inventário e buscando também para ajudar o cliente. E aí às vezes a notícia é boa, às vezes tem um benefício. Mas a única parte ruim do inventário é que normalmente o cliente está emocionalmente envolvido, ele está muito, dependendo da situação, ele acabou de perder o ente, ele está chateado, às vezes tem questões familiares ali entre irmãos, que acaba... E aí você, profissional, tem que ser o mais racional possível. Você não se... Porque normalmente assim, tem 3 herdeiros necessários na sua frente, e não tem razão, doutor. Você não vai... Quem tem razão? Você vai falar, o direito é esse. Você vai blocar o direito. E jamais se envolver emocionalmente. Porque é tentado. Existe... Porque você acaba se envolvendo naquela situação, às vezes preferir... Não você profissional, mas às vezes você pode ser tentado a querer preferir o herdeiro tal, porque você acha que não existe injustiça no inventário. O inventário é a legislação. O que a lei manda, você faz. Você vai partilhar de acordo com a legislação. E às vezes acontece também do próprio cliente, ele vir já com aquela ideia de que pode, um lado, pegar, ele ser... Mais beneficiado do que o outro. Exatamente, ele ter seu direito cerceado por conta de alguma coisa, mas não existe. Você segue a lei. A legislação ela já te dá a partilha, a forma de partilha. Você apenas vai aplicar. Você profissional de direito vai apenas aplicar aquilo e direcionar, fazer a área processual para que a partilha ocorra da melhor forma possível e haja homologação pelo judiciário. É só isso. Esse tipo de ação ele demora muito para... Depende muito. Hoje eu falo que depende mais da família do que do próprio judiciário. Por quê? Se a família a gente quer resolver o problema, não ficar brigando por questões emocionais. Por exemplo, o carro, vou dar um exemplo de um carro. Faleceu, quem vai ficar com o carro? Porque normalmente é o inventariante que vai ficar com aquele bem e fica sob a guarda daquele bem. Mas aí o outro irmão não gosta, ele quer ser o inventariante. Aí ele peticiona e ficam brigando no processo para ver quem vai ser o inventariante. Então tem o prazo. Agora, se for uma questão muito prática, consensual, em que haja a parte judicial é bem tranquila. Eu não vejo assim, pelo menos comigo, não sei se tem mais profissionais, mas eu não vejo tanta morosidade assim não. É dentro do prazo razoável, Às vezes ele deixa ou um seguro de vida ou uma outra família, né? Depende. Já chegou a acontecer você ter que dar essa notícia para a família? Sobre outra família, que eu me lembre, não. Normalmente eu já inventarei sobre outra família, mas a própria família já sabia. Não, teve um caso que o seguro estava no nome da irmã. Ah, tá. Mas seguro já não é inventário, né? Eu acabei descobrindo o seguro, mas o seguro não era só para o cônjuge, também era para o irmão. Nossa senhora. Aí eu já Já virou um mas assim, mas aí não é dentro do inventário, né? Envolve dinheiro. Dinheiro e família. Dinheiro e família são os principais pontos de É conflito. Enquanto a gente corre, eles adentram. Então, mas as pessoas têm muito medo do inventário. Na verdade, o inventário é solução, ele não é problema. E as pessoas veem o inventário como problema. Não, você tem que fazer inventário. Não, inventário... Pensa só, você tem um patrimônio... vamos dar um exemplo. Você tem um patrimônio de R$500 milhão. Uma casa custa R$500 milhão. Se você não inventariar ela, você fala assim, não, mas ela já é minha, eu sou meu filho único, ela já é minha. Na verdade, a herança, a partir do falecimento, a herança é sua, só que a propriedade ainda não é, porque você tem que transferir essa propriedade para o seu nome. Você não pode vender, você não pode alienar ela, você não pode fazer nada, você só fica tomando conta, tem a posse dela, mas você ainda não tem a propriedade. E como é que vai se dar a propriedade? No inventário. E aí as pessoas, por conta de um valor, aí depende muito do inventário, mas, por exemplo, um valor de R$1 milhão, 10, ou seja, 5% do valor do bem, ela não quer gastar 5% do valor do bem
e acaba perdendo, porque esse bem acaba não tendo valor, você não consegue vender, e quem quiser comprar, porque não comprar direito hereditário, vai querer pagar menos, um valor bem menor. Então, eu falo para os clientes, pensa sobre inventário, pensa no seu patrimônio, protege o seu patrimônio, transfira para você, faça tudo bonitinho, resolva, porque depois o que acontece? Aí, a tendência nossa é o falecimento, a gente tem duas certezas, nascimento e falecimento. Então, quando você vem a falecer, seu pai, por exemplo, faleceu, você deixou uma herança, aí depois você recebeu essa herança, não trouxe para o seu nome, não inventariou ela, e você vai falecer seus filhos, aí vai ficando mais caro, porque vai ter que fazer dentro do mesmo inventário, inventário do pai, inventário do filho, seria para chegar no neto, né? O avô do pai para chegar no neto. Então, aí começa a onerar, começa a ficar mais caro, porque aí são um imposto, porque é imposto para cada um, não é um imposto para cada inventário, para cada falecimento você tem que fazer um inventário. Então não tem outro caminho. O inventário ele vai acontecer de alguma forma. Ele vai acontecer. Não todo mundo ainda não está. Tem algumas situações, mas eu não aconselho ninguém, que a gente acaba fazendo uso capião, mas hoje são muito raras situações que você consegue fazer uso capião de direito hereditário. Muito raras. São situações muito específicas que dá para fazer. Mas eu não aconselho ninguém a fazer isso. Aconselho sempre o inventariar. É isso, gente, façam inventários. O inventário não substitui o uso capião. Oi? Não, o uso capião não substitui o inventário. Mas é Ele levantando. Então, imagina, se eu fazer inventário, você Então, assim, Já sabe qual hora não escolher, mas Giovanni. qual hora você não quer escolher? Porque não dá. Imagina? Mexer com muito complexo. Acho que família e dinheiro Família e se dinheiro. mexe. A gente já não dá muito bem com dinheiro. Família, piorou a situação, não vai dar certo. Mas é uma área que tem cliente, tem demanda. É porque todo mundo vai envelhecer um dia, né? O inventário é certo. Pesos e medidas, gente. É certo. Todo mundo vai ter que, toda a família vai ter que inventariar em algum momento. Então, você precisa ter profissionais para essa área. É que às vezes a gente acaba não... Na verdade, assim, na faculdade, todo mundo faz inventário. É algo assim meio que... eu acho que, eu não sei, mas a maioria dos profissionais faz inventário. Mas agora, é que no meu caso eu preferi especializar, eu preferi focar na questão sucessória. Então, faço outras ações? Não. Só preferenciar sucessória. E sou feliz assim. Não tem pretensão de prestar um concurso no Ministério Público? Já tive no passado, hoje não. Hoje tá tranquilo nisso. Hoje eu me encontrei, eu gosto dessa área. Então, não tenho essa pretensão não. No passado já tive, hoje não. Para o senhor que se sente tão realizado nessa área, daria uma dica pra gente que está começando, para também se sentir realizado quando chegar nesse momento? Vocês estão no primeiro ano. O primeiro ano é mais teórico, né? Sabe assim, tudo mais teórico. Deve ter, deixa eu ver se eu lembro. Fazem quase 20 anos isso. Tem a filosofia do direito, né? Vocês não estão na área de filosofia, português. Mas é a mesma. É praticamente ficou o nome das matérias, eu acho. Tá. Na verdade, vocês vão começar até no segundo ano, já começa as questões mais práticas. Na verdade, você começa a sentir mais o direito, né? Acho que é pra gente que tá no segundo período, a gente tá sentindo mais a diferença, foi absurda. Tem matérias, quais matérias? Desculpa, qual matéria vocês têm hoje? Civil, Mais voltado Parte geral, penal, parte geral, constitucional, parte geral. E PI, que é o português jurídico, que a gente está fazendo esse projeto. Olha, na verdade, assim, eu talvez não seja a melhor pessoa para indicar, porque vocês viram como eu cheguei no direito. Um estalinho na cabeça, Uma situação. Mas, assim... Se encontrou no direito. E a faculdade também, a faculdade ajudou muito. Eu acho que vocês passando pelo primeiro ano, a faculdade vai abrir a mente, porque a ideia é essa, é que abra a mente de vocês, para que nada é verdade absoluta. Tudo depende do ponto de vista. Cliente, às vezes chega, causa-ganha? Depende. Jamais existe causa-ganha. Porque como é que eu vou garantir algo que quem vai decidir é uma terceira pessoa? Jamais existe causa perdida também. Exatamente. Os opostos são verdade. Assim, na verdade, não tem causa perdida. A gente tem que buscar uma solução.
busca uma solução. Então, assim, se você gosta de desafios, o direito é o caminho certo. Não gosto de desafio, não gosto de... Eu quero fazer Porque eu sou uma pessoa acomodada, né? Fazer a mesma coisa. Não é o direito. Não é o direito. Não é o direito. O direito é aquela coisa que o cliente chega na sua frente com aquele que eu falei, algumas pessoas parecem uns artistas, né? Você começa a olhar, você senta, você entendeu o caso. Pra você entender o que a pessoa É a fez. coisa. Começa a puxar ponto lá da E aí vida. assim, a pessoa não tem solução. Tem solução, a gente vai achar uma solução. A minha função é essa, é achar uma solução. É tranquilizar o cliente e achar uma solução para o problema dele. Então, se você gosta disso, se você quer ter esses desafios, perfeito. Se você quer ter não, eu quero ser mais acomodado, perdão, eu quero ficar tranquilo, não quero nenhum tipo de problemas, eu quero fazer aquela coisa da produção, né? Linha de produção, fazer A mesma coisa uma caixinha. Tá bom, não é o direito, você não consegue fazer isso, porque mesmo que você tente, a legislação vai mudar, você vai ter que mudar, você vai ter que achar. Às vezes vem às vezes você aprende na faculdade que, vou usar nem de direito, 1 mais 1 são 2. Tá. Aí por acaso vem uma sentença, por equívoco, às vezes displicente, o juiz não percebeu, ele dá uma sentença que 1 mais 1 são 4. Como é que você vai? Você tem que recorrer, você tem que usar os instrumentos jurídicos que você tem para defender o direito do seu cliente. E às vezes, por mais óbvio que seja, às vezes pode acontecer um equívoco, às vezes. Lembrando que de um lado a gente fala do juiz, mas o juiz é um ser humano, às vezes ele pode, num equívoco, num dia não perceber ali, dar uma sentença equivocada. Por isso que existe o duplo grau de jurisdição, para você tentar arrumar, às vezes tem até embargos para você consertar, e dependendo da situação até apelar. E se não der no tribunal, corre, vai subindo, né? Vai subindo. Você não pode ser acomodado. Aceitar uma sentença como, tá bom, resolveu. Não, vou obrigar. A não ser que porque você está defendendo o direito do seu cliente. A não ser que o seu cliente fale assim, eu não quero mais. Mas você tem que ser, vamos embora. Claro, porque não, assim, aquele caso que você sabe que você não tem razão, você sabe que a chance de ganhar é quase mínima e ínfima. Ou até se o cliente quiser, você tem a obrigação de recorrer, mas você tem que explicar para o cliente que a causa dele é muito difícil porque as chances são muito pequenas, isso tem que ficar claro. Agora, quando os tribunais superiores já pacificaram através de súmula, de jurisprudência, determinados temas, você continuar batendo na tecla, aí eu acho equivocado, porque aí você vai estar só gastando o tempo do judiciário, trabalhando em outras situações, porque aí acaba você inchando o judiciário com questões que já tem uma súmula vinculante lá em cima que já determinou, já decidiu sobre aquele caso. Então por que você vai bater de frente com aquilo lá de novo? A não ser que é seu direito também, você levante uma tese diferente, mirabolante, para que ela suba, para que você tente convencer esse tribunal, no caso a turma recursal, que a sua tese é boa, ela é real, e essa tese você vai conseguir convencê-los dessa tese e aí mudar uma jurisprudência do tribunal. É possível? É possível. Mas você tem que ter uma tese bem formulada e bem pautada, né? Exatamente. Não é qualquer loucura da cabeça que vai... Tem que evitar isso. Eu sou defensor que evite essas aventuras, eu chamo de aventuras jurídicas, né? Você faz uma aventura, você sabe que não, você vai lá aventurar e aí só para gastar tempo e acaba, dependendo da situação, acaba até prejuízo para o cliente. O senhor disse que o trabalho principal, principalmente nessa área de sucessão, é achar uma solução para o cara se manter. Já teve um caso do senhor em influência que ele realmente não tem solução? Caso sem solução? Tentou... Não foi tanto... Não, a solução tem. A solução tem. Existe casos que falam assim, esse aqui vai me dar trabalho, mas solução sempre tem. Na área sucessória tem solução. Você não... E aqueles casos que foge um pouco que às vezes pode acontecer em uma situação ou outra a legislação ser omissa, aí o judiciário se posiciona, você coloca e ele vai se posicionar sobre isso. Mas no caso da sucessão você acaba tendo. Tem casos de chegar aqui e o bem que você precisa fazer para chegar no último sucessor, você
você tem que fazer 4, 5 inventários cumulativos, né, no mesmo processo. E às vezes e aí você pega, cada sucessor tem 8 filhos, e cada herdeiro tem 8 filhos, e aí tem que estender para os filhos dos cônjuges, aí começa a formar uma rede e tem que ter documentação de todo mundo, aí você acaba tendo muita demanda. Extenso. E é longo, né, o processo, né? E o maior problema é quando demora muito essa questão, a família às vezes demora para abrir o inventário, tem um prazo, 60 dias, senão você começa a pagar multa, mas a maioria acaba perdendo esse prazo. E aí acaba, no meio do processo, outras pessoas vão falecendo. E aí, por exemplo, aquele processo está acabando, alguém falece, para tudo, inventaria daquela pessoa, pega, porque aquele bem vai para quem, se aquela pessoa morreu? Então tem que passar para os herdeiros dela. Então, assim, mas parece, todo mundo tem muito medo de inventário, mas parece que o problema não é. Se você aprender, na prática, né? Na prática não é, desde que você Saiba o que sabe o que está fazendo. Assim, não se aventurar e vou pegar uma cobaia, ou vou pegar alguém para. Não, procura um profissional, vai pegando, vai conhecendo, me ensina, me orienta, me ajuda. E aí você vai pegando, vai estudando, aí sim, quando você se sentir seguro, você vai. Por isso que é importante o estágio, né? Sim. O estágio foi trabalhista. Não, pergunto. É um estágio para nada. Suas escolhas foram realmente. Foi bem eclético. Foi bem eclético. Psicologia, direito. Não dá pra falar que ele não teve certeza do que escolheu, porque ele experimentou. Eu fui experimentando tudo, o único que na área criminal que eu não fiz, e aí optei por essa área, me encontrei, adoro. Só não fez porque não surgiu. Criminal. Não. Essa eu já entrei na. Quer dizer, você tá fazendo inventário e descobre um negócio criminal, ele vai ter que arrumar. Será que é? Alguma coisa criminal na área do inventário? Não, já aconteceu de você, dentro de um inventário, ter suspeitas de um negócio jurídico complicado. Por exemplo, vou usar esse termo. Por exemplo, a pessoa estava doente, faltando 3 dias antes dela falecer, ela já estava bem doente, estado terminal, e faltando 3 dias ela faz uma doação para um filho, uma parte. Claro que doação não, perdão, ela faz uma compra e venda, porque a doação tem alguns limites, mas ela faz uma compra e venda para um determinado filho, e aí fica evidenciado, porque aí você tem que cadê o dinheiro? Como foi feita essa transação? Houve a tradição, a entrega do bem, mas cadê o dinheiro, compra e venda de um imóvel, por exemplo? O dinheiro tem que estar na conta da pessoa. Aí você vê que só houve o contrato e a tradição, a entrega da coisa, mas não houve o dinheiro, o pagamento não aparece. E aí a família começa a questionar isso, aí não tem, mas aí não é área criminal. Aí você vai discutir um outro processo autônomo sobre a anulação de negócio jurídico. Aí depois esse pedaço é separado. Pausa, né? Esse aqui pausa. Não, o inventário pode até continuar. Esse bem, essa discussão, na verdade, ela vai ocorrer no processo autônomo. Só desliga esse bem, né? Só essa casa sai. Não, o bem é inventariado. Só que o processo, essa discussão, eu não discuto ela no inventário. Eu discuto ela no processo autônomo. Aí esse processo vai ocorrer, se quando terminar esse processo, o inventário já terminou, essa pessoa que teve ela recebeu uma herança a mais, um pinhão a mais, ela tem que devolver para que, com juros e as condenações que aquele processo autônomo vai colocar, juros, correções, tudo. Mas ela tem que devolver a parte excedente da herança que ela recebeu, indevidamente. Então, mas assim, essas questões eu não discuto no inventário. Questões de alta complexidade eu não discuto no inventário. Eu posso até citar elas, mas eu vou discutir no processo autônomo depois. Se o inventário terminou, acontece isso. Se, por exemplo, alguém esqueceu um bem, por exemplo, tinha que inventariar 10 casas, tinha 12. Só que o herdeiro só descobriu que tinha 12, o inventariante só descobriu que tinha 12, depois terminou o inventário. O que faz? Sobrepartida. Faz o inventário só daquelas 2 casas que faltou. Chama sobrepartida. Faz a mesma divisão. Então não tem muito. O CPC tem tudo anotado, detalhado. Não tem como você fugir muito. Poucas coisas você acaba deixando para o judiciário, a maior parte já está tudo previsto em lei. Quase um trabalho detetive, né? Essa é a parte gostosa de verdade. Essa é a parte que eu falo para ela, para a doutora Rodrigo, essa é a parte que eu mais gosto.
caçar, procurar ajudar. Tipo assim, a família às vezes, nossa, você não deixou nada, peraí, vamos tentar ajudar. A gente acha, a gente caça. Às vezes tem um contrato de empréstimo lá, ou de algum contrato que ele fez no banco lá, tem um seguro naquele contrato. Porque normalmente as pessoas fazem aquele contrato de empréstimo, e aí às vezes tem um seguro, que a pessoa do banco quer vender, o seguro quer vender tudo. E a pessoa mais idosa acaba assinando tudo lá, que ela quer o empréstimo, então ela acaba assinando tudo. E às vezes ela, se estiver dentro da validade de apólice, acaba conseguindo. Tem situações também, a gente fala coisa boa, mas e quando é coisa ruim? Da dívida? Eu ia perguntar isso, e as dívidas? Então, as dívidas. Quem que deve? Na verdade, quem deve é o falecido. Falecido. Herdeiro não deve nada. Quem deve é o falecido. Então, quem vai pagar a dívida? O falecido. E como é que ele paga essa dívida? Com as posses. Com isso que chama de espólio. Com espólio. O espólio dele vai pagar a dívida. Eu vou falar de uma forma até grosseira aqui, mas só para facilitar o entendimento. É como se faleceu a pessoa, aquele conjunto de bens vira como se fosse uma empresa. Não é, tá? Só estou dizendo só de uma forma figurada. É como se fosse aquilo. E aquilo lá, esse conjunto de bens chama espólio. Esse espólio tem que pagar todas as dívidas, pagar todos os tributos, municipal, federal, estadual, tudo que tiver junto ao ente público. O que sobrar, partilha entre os herdeiros. E se não sobrar nada, às vezes a dívida é maior do que o patrimônio que o espólio contém. Paga-se tudo dentro do limite do espólio e aí encerra a dívida porque acabou, não tem mais nada. O herdeiro não pode assumir, ele não é responsável. Ele é responsável até o limite do seu quinhão hereditário, até o limite daquilo que ele tem direito de herança, que é o responsável. Mas a dívida é do espólio. Então essa é uma outra questão também. E às vezes a pessoa fala assim, não, mas tem uma casa, aí tem que pagar, a casa vale 100 mil e tem que pagar de dívida com credores que aparecem dentro do processo 30 mil. Aí a pessoa, não, mas eu estou devendo 30 mil. Eu falei, não é você que está devendo, quem está devendo é o inventariado. Tá, mas vai ter que vender a casa. Ele vai pagar, ele que está pagando, não é você. Mas é que a pessoa já adquiriu, ela já coloca aquele bem como todo dela. Então ela acha que está tirando 30 dela. Na verdade não está, na verdade ela só vai ter depois que pagar todas as dívidas. Então, na verdade, tem que pagar. o bem nem é dela. Ela já tem o direito. A transmissão hereditária ela acontece no momento do óbito, mas a propriedade ainda não. Aí ela tem que pagar primeiro tudo para fazer a partilha. E aí depois isso é formal de partilha. E aí ela se sente onerada porque ela tem que pagar esses 30 mil. Falei, ó, entenda, você está ganhando 70. Não, mas eu estou perdendo 30. Tá, mas essa dívida, só que essa dívida é do falecido, do herdeiro. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Então ele não é você que está pagando, quem está pagando é ele. Só que a pessoa não entende. Ela só tá ganhando. Ela tá ganhando 70. Na cabeça dela, ela tá deixando de ganhar 30. Exatamente, essa é a ideia. Então também, essas Ela coisas tá que eu já lesada. Eu fui lesada com essa dívida. É dela? Não, Eu perdi um ente querido e 30 mil. Ou deixou dívida. Morre e deixa dívida. Não, esse morreu deixou dívida, mas não pro herdeiro. Se ele falar que deixou dívida pra ele, não deixou. Tá bem, a gente nunca mais vai poder falar que a única coisa que a família deixa de deixar é dívida pra gente. Não deixa dívida nem. Porque a dívida não chega, ela tá só vendo? deixa, ela vai descer. Minha mãe fala isso direto pra mim, quando ela morrer, vai deixar só dívida pra mim. Não vai mais. Eu vou falar pra Não ela. vai mais. Não, Mãe, você não vai não. A Dívida você não deixa. O que ficar de dívida, você vai pagar com o dinheiro que você deixou. E o que exceder, não é comigo. Se a senhora não deixar nada, não tem nada de dívida. Já era. Não, nova não precisa pagar a dívida. Mas antes de falecer, se for deixar algum bem, por favor, Paguei a conta do bem. Tem mais uma peculiaridade do inventário, que tem vários, né? Tem inventário, rolamento mensuário, são tipos de. Vai ficar mais fácil dizer, tipos de inventário, mas eles estão relacionados mais ao tamanho da herança, valor, aí cada um tem um tipo mais sério do que o outro. Mas uma questão muito grande é que assim, chega a família e fala assim, o inventário vai ser consensual, todo mundo concorda, tá tudo certo. Só que você, profissional, você é advogado, embora você vai ser advogado de todos. Então são os 3 filhos, você vai ser advogado dos 3. O que você tem que fazer? Chama os 3 no escritório, ouve os 3
veja se é isso mesmo. E aí, depois disso, assina a procuração, aí você vai falar em nome dos 3. Porque às vezes pode acontecer de um falar que tá tudo consensual, tá tudo certo, aí quando no meio do processo você vai ver aquilo, eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, aí e você está sendo advogado dos 3. Então, tem situações, inclusive, que tem que um desses herdeiros tem que mudar de advogado, porque aí não deixa de ser consensual, e precisa de um outro patrono para buscar todas as informações possíveis para não ter que retomar. Eu tenho uma brincadeira, isso é uma brincadeira, tá, gente? Só para não ficar. Depois você falar que eu tô falando isso como orientação. Não, essa é uma brincadeira. Que os irmãos não brigam, quem briga são os cunhados. Mentira não é. Não, tipo assim, os irmãos, eles até entram em consenso, mas aí os cunhados, não, mas você não vai pegar a sua parte? E sua parte? Aí começa... Você vai deixar tudo pra ele. Seu irmão nunca fez nada pro seu pai. Você batia quando era criança. Isso é uma brincadeira que a gente faz, é uma brincadeira que a gente faz que acaba, assim, às vezes acontece de os irmãos estão até consenso, mas aí o cunhado, ou cunhada, não sei, acaba ali alfinetando. Quem cuidava da sua mãe era você. Por isso, quando tem uma doação também, porque às vezes uma parte quer doar tudo, a parte dela for dentro do inventário. Mas você vai doar, ou às vezes prometeu que ia doar, depois muda de ideia no meio do processo, pode acontecer. Então aí começam os outros. Quase um caso de família. É o programa da Cristina lá. É mais extenso do que a gente imaginava. Mas é uma coisa tão simples. Você vem pensando, falou assim, não, é isso. Não é isso. Você pensa que é uma rua reta, não, ela faz assim. Imagina se você era aqui e falasse, não, essa é o quê? Pega essa herança, divide, pega lá pra todo mundo a parte, cada um pega a sua parte, tá bom. Nem quem era as coisas assim, na verdade, mas daí perdi a graça, não tinha que procurar. Seria muito... Cadê o desafio? A parte do detetive foi muito interessante. Gostei. Ó, eu brinco uma outra brincadeira, tá, gente? Só ratificar aqui a questão da brincadeira. Todo mundo tem uma caixinha, onde vocês devem ter, provavelmente, uma caixinha onde vocês guardam documentos, as suas coisas, que ninguém mexe nessa caixinha. Depois que você faleceu, o advogado vai lá e vai mexer. Porque é lá que a gente vai caçar e vai descobrir as coisas, documento, apólices, às vezes contratos que às vezes a família não conhece, e às vezes nessa caixinha a gente acha coisas que são indícios que podem nos levar a um bem que a pessoa tinha em vida e por algum motivo não contou, não deixou claro, e aí a gente consegue achar. Mas todo mundo tem essa caixinha, né? Tem, às vezes uma caixinha, às vezes uma gaveta, mas tem. E aí você procura. Chegar depois da morte e jogar em cima da mesa do advogado. É mais ou menos isso. É lá que você vai achar as peculiaridades, algumas coisas que podem ajudar seu cliente. Acha meu dinheiro aí. Às vezes até uma dívida. Às vezes entrou uma dívida no inventário, um credor, né, cobrando uma dívida dele. Você precisa provar que às vezes o falecido já pagou essa dívida. E aí? Como é que você prova isso? Tá na caixinha. Às vezes está na caixinha, está lá um comprovante de pagamento, está lá um recibo de compra e venda, uma transferência bancária, alguma coisa. Então agora ficou mais claro que é um trabalho de detetive mesmo. Literalmente, tem que caçar em todo centímetro que você enxergar. É isso. E também essa área também tem uma outra questão, que é você fazer o planejamento sucessório. Pouca gente faz. Faz antes, né? Você planeja, não é fazer antes, você prepara já para quando vier o falecimento, não ter esse negócio de caçar bens, de já tá. Mas com mais calma, né? Fazer tipo a rainha, você tentar consegue fazer tipo organizar, já consegue organizar tudo, fica muito mais fácil para a família. Então tem gente que tem essa consciência que gosta, deixa, não quero nem pensar em morte, quero pensar nessas coisas, deixa, depois eles se viram. Tem gente que gosta de fazer, aí você também pode atuar na área de planejamento sucessório, fazendo um planejamento, uma situação, às vezes tem até uma holding familiar bem mais complexa, entre grandes patrimônios, mas aí, depende da situação até dá. Então o testamento é seu amigo, né? Você chega aqui o testamento o testamento é público, você faz em cartório, o advogado vai estar lá, mas ninguém pode estar, a família não pode estar presente, só o cartorário, a pessoa vai testar, e o testamento é bom que ela pode mudar, né? Consegue mudar? Nossa, ela vai pagar o cartório, vai ficar pagando a taxa do cartório toda vez que ela quiser mudar. Vai brigando com os filhos te ajudando. Esse é o testamento. Nasceu um filho aqui, aumenta o meu testamento. Esse que brigou comigo ontem, é diferente do usufruto. Por exemplo, você doou para alguém um bem
e colocou com reserva de usufruto para você pro resto da vida. Tá bom, vitalício, né? Tá bom, esse você não consegue mudar mais. O testamento você muda? Ah, briguei com o fulano. Vou tirar. Muda. Acabei, não quero mais a segurança. A doação até dá, por exemplo, se você conseguir provar que a pessoa tentou te matar, alguma coisa assim, mas é muito raro, um caso muito específico, muito difícil isso acontecer. Tem que ter muito dinheiro no jogo, né? Vai fazer um testamento. Mas é bom. fazer O que eu tenho? Eu tenho meu celular, vou testar meu celular. Mas acho que de família, de divórcio, acho que eles brigam até por imã de geladeira, né? Depende do envolvimento emocional. Se tiver envolvimento emocional, briga. Não brigam, mas brigam pra ficar pra si ou o outro ficar? Não, eles querem. Eles têm um amor no cachorro. Quem que vai ficar cachorro? Guardar Eu quero ficar, ela também quer ficar. Como é que partilha um cachorro? Cortar no meio, picanha na brincadeira. Na vertical pra ninguém se perdendo. Não, mas é assim, até uma pergunta do Simar sobre a questão da morosidade. É essa questão, se ele tem um carro, todos os filhos querem aquele carro. Vai demorar, porque quem tem razão? Aí você um puxa, outro puxa pra cá, todo mundo quer o bem. Mas na verdade eles não querem o bem, eles querem brigar. Eles querem assim, que existe uma carga emocional muito grande. E aí, Brigando, eles lembram do... existe. Então, o profissional de direito, a gente tem que tirar essa questão emocional, tentar mostrar para o cliente que ele tem que ser racional. Tentar ser o mais racional possível, para que todos sejam beneficiados. Mas nunca é racional. Oi? Na maioria das vezes, nunca é racional, né? Porque É difícil. É família, né? Exatamente. Principalmente quando envolve duas famílias. Ah, O falecido mais deixou difícil. a família matriz e a filial. Aí tá vocês entendem? Aí A o briga negócio... feia. Aí O vai. processo demora mais, geralmente? Muito. É porque aí começa aí tem muito briga. envolvimento. Muita gente. E aí envolvimento emocional. Aí tem essa carga emocional, ela acaba entrando, porque aí a pessoa não concorda com nada no processo. Ah, não, ainda é tudo que a gente deve discordar uma da outra. Então, mas toda vez que discorda, a gente Abre abre um prazo processual dentro do processo para discussão daquele itemzinho, para depois pular para uma nova fase. Enquanto não houver um consenso, sempre vai ter um retrocesso. Você não consegue caminhar. É isso que eu falo para os clientes. Tentem buscar uma possibilidade de um consenso maior. Eu sei que é difícil, mas a maior racionalidade possível. Porque é o interesse de todos, é o benefício de todos. E não que todo mundo. Não existe possibilidade de na partilha um ser beneficiado do outro sem saber. Se uma parte for pro outro, é porque o outro doou e ainda doou perante termo. Ele vai ser ouvido, inclusive ele tem que assinar em cartório esse termo de doação. Então ele vai estar muito ciente que ele está doando aquilo. Mas fora isso, é a divisão legal, não tem como fugir disso. Tem muitos pensamentos, acho que principalmente entre irmãos, que um vai ficar com mais do que o outro, ela vai também ter mais coisas aqui. E tem umas peculiaridades que, por exemplo, tem questões que a gente chama de bens particulares, que são bens adquiridos antes do casamento, antes da união. Esse bem, no caso, quem for o cônjuge supérstite, se for a esposa que está viva, ela é meieira, ela não é herdeira, ela é meieira, mas nesse bem que foi adquirido antes do casamento, ela é herdeira, ela pode ser herdeira, ela é herdeira. Então, às vezes o filho, não, mas ela não tem direito, porque ela é só meieira, não, mas aí tem que explicar. Nesse caso, alguns casos existe a possibilidade dela também ser herdeira. Outra questão, vocês se casam um dia e aí não tem filhos e o cônjuge vem a falecer. A herança que vocês construíram, ela tem que ser feita de inventário. Então metade de vocês já, porque vocês são os herdeiros são os meeiros, e a outra metade são os herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? A prole, mas o filho não existe, vocês não têm filhos. Pai e mãe, sogro e sogra. Sobe. Se eles estiverem vivos. Se tiver o boi agora. Se eles não. Sempre. Não, aí vai até vovó. Não tendo mais, aí vocês passam a ser
os herdeiros da outra metade. Irmãos. Irmão não, aí no caso é o marido. Na hora que chega, não tem mais ninguém, daí vai pro Estado. Pra ir pro Estado, não tem ninguém. A pessoa não tem pai, nem mãe, nem filho, nem irmão, nem nada. Nem primeiro, segundo, terceiro grau. Ele é zerado. Já aconteceu alguma vez? Eu praticamente nunca vi. Nunca assim, peguei um caso desse, mas já ouvi falar, mas nunca peguei um caso desse. Muito raro, muito raro. Sempre tem. Sempre tem um sobrinho, sempre tem um Sempre tem alguém. Terceiro, Aqui em Caçapá, principalmente, sempre tem um primo por Por aí. isso que eu falo assim, ó, se vocês não quiserem ter filho, tratem meu sogro só. Porque as pessoas com quem vocês vão partilhar, no caso de uma perda de um ente, do cônjuge. Todo mundo chegando na abração de sogra. Meu amorzinho. Almoço de domingo em casa. Tem que fazer um churrasco domingão com minha sogra, deixa Era isso. A gente agradece a hospitalidade de vocês, do senhor, né? O espaço, o momento, né? A disponibilidade do seu horário. A gente tem aula agora. Maravilha. Vamos lá sofrer um pouquinho. Então a gente agradece muito a hospitalidade, agradece o momento, a conversa, as risadas e as brincadeiras. Buscamos um advogado, conseguimos dois. Muito obrigada pela sua Muito presença obrigado. também. E é uma área bem interessante, né? Um detetive do direito. Vamos dizer Eu assim. espero que daqui a 5 anos tenhamos alguém que vai fazer sucessório. Essa é a expectativa Não, a aqui. conversa de hoje animou. Animou. A conversa de hoje abriu. É outro pensamento, gente. Deixa ali num cantinho, na gavetinha. Deixa. Na Vocês vão hora, passar os 5 anos. na hora da Vai ser referência, está ali igual o assessor do outro direito. É Aí muito chega. legal, porque assim, que nem tem a questão que ele comentou um pouquinho, o regime de casamento. O regime de casamento ele muda muita coisa. E esse tempo atrás, né, Marcelo, nós tivemos uma experiência de, assim, a pessoa faleceu e aí veio a família, a mulher já havia falecido e depois o senhor faleceu. Aí veio os irmãos de todos eles, né? Mas eu tenho direito. Não, só quem tinha direito eram os irmãos do último falecido. E aí para falar para os parentes da falecida, faleceu, né, lá atrás, que eles não tinham direito. Aí você mostra na lei e tudo, mas aí sai revoltado. Querem Você é matar um péssimo vocês. advogado. Você, né? A pessoa não tem direito. Você deu a legislação. A culpa é sua. A culpa é sua. Da legislação. Imagina não tem direito, mas alguém falou, a minha tia falou, fulano Ah, porque falou. o padeiro ali falou pra mim que tem direito. Falaram pra mim que já aconteceu na família de fulano que é preso de 5 anos. Vou falar uma coisa que vocês não se ofendam, por favor. Bem assim, não, porque o meu parente, meu sobrinho, ele tá no 2º ano de direito, ele falou. E ele falou tá Porque 2 dias você- da faculdade de Direito. A partir do momento que vocês se matricularam, os parentes já estão perguntando Sim, pra você. já. Sim. E A primeira aula que você faz já vem que perguntar. Eu que a gente responde pra todo mundo. Depende. Essa é a resposta padrão. Tá dando O probleminha professor aqui. Rodrigo, na segunda aula dele, ele falou: você estuda a vida inteira pra o cliente chegar no seu escritório e você fala: depende. Essa é a palavra base. Eu falo pro meu filho, Palavra nem chave. que se Deus quiser vai ser advogado. Não, sem pressão, tá? Sempre falo, ele perguntou pra mim, eu falei, ó, você tem que aprender uma coisa. Tudo que perguntar pra você na vida, responde. Depende. Depois você fala, depende de tudo. A palavra mais utilizada pelo advogado. Depende. A palavra que nós deixamos neste Porque episódio não é exatas, né? Depende. O nome do episódio vai ser Depende. Muito obrigado. Obrigada.